nome é Andresa, moro aqui em Botucatu, sou da Igreja Presbiteriana Getsemane, estou na SAF esse ano, né, como presidente da SAF, junto com a Denise. A Dê vai dar um tchau aí. Cadê ela? Ah lá. Saudade. Hoje a gente marcou esse encontro com vocês, né? É um momento para a gente estar buscando ao Senhor, para que Ele possa falar assim aos nossos corações. E é muito bom ver vocês aqui entrando, né? Então, quem a gente chamou para trazer a palavra para nós foi a Edileia, que vai dar um tchau ali para nós também. A Edileia é muito querida por todas aqui, já faz parte desse convívio nosso, né? Vem trazer uma palavra hoje. Ela é da Igreja Presbiteriana do Paraíso, aqui de Botucatu, esposa do pastor Jonatas. E é muito bom ter você aqui com a gente, Edileia. Que bom que você aceitou o convite, né? A gente fica muito honrada com a sua presença aqui. Para começar, irmãs, eu trouxe um versículo que tem me acompanhado durante essa quarentena e que não está sendo fácil acho que para todos nós, né? E a gente que está na linha de frente com os profissionais de saúde, então cada dia é algo novo para nós, né? Então Deus tem colocado isso aqui muito para mim, esse versículo que está lá em 2 Coríntios 4. Eu vou ler para vocês, que é quando Paulo fala que quando a gente anda com o Senhor, o que o Senhor traz para nós, né? Capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E muitas vezes a gente se vê assim, né? Atribulado, a gente se vê perplexo, a gente se pega perseguido em algumas situações e abatido. E o que assim Deus vem colocando muito no meu coração esses dias é que mesmo eu estando atribulada, eu tenho que entender que eu não vou estar angustiada porque Ele vai estar comigo. Então eu não preciso carregar aquela angústia que é aquele peso, né? Eu preciso entregar para Ele. A gente fica perplexo com as notícias, a gente fica, mas entendendo que a gente não pode desanimar de tudo isso que a gente tem visto aí no nosso noticiário, no nosso convívio, no nosso país, no dia a dia do nosso trabalho, porque muitas ainda continuam trabalhando. Nos sentimos perseguidos, porém não desamparados, abatidas, muitas vezes, porém nunca destruídos, né? Então, assim, é um versículo que me acompanha, que vem me acompanhando muito, esse versículo eu queria compartilhar com vocês. Então, eu vou pedir agora, nesse momento, que a Suelene faz uma oração para a gente estar começando, antes de eu passar a palavra para a Edileia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por esta noite, Senhor, que estamos aqui, Senhor, neste encontro, Pai. Não é um encontro social, Senhor, mas um encontro onde estamos nos preparando para ouvir a Tua palavra, aquele recado que o Senhor tem, Pai, para trazer para nós. E, ao mesmo tempo, Senhor, essa comunhão tão gostosa, Senhor, com as irmãs da igreja, que a gente faz tempo que não se vê pessoalmente, algumas, e outras pessoas que nós estamos conhecendo hoje, grande oportunidade, Pai, pessoas de outras cidades. Que gostoso, Senhor, a gente poder saber que é de uma família só, nós somos do reino de Deus, da família de Deus, e tão gostoso, Pai, esse momento. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar conosco durante toda essa reunião, que o Senhor esteja falando, Senhor, com cada uma de nós através de falas que as pessoas vão fazer, através da palavra que o Senhor vai trazer, Senhor, por meio da irmã Edileia, que o Senhor possa já abençoá-la, Pai, que o Senhor possa preparar, Senhor, o coração dela, que ela fale somente
aquilo que o Senhor quer, Pai, que seja do teu Santo Espírito, Pai. Certamente ela já está pronta para isso, Pai. Nós te louvamos a Deus pela vida dela, louvamos a Ti pela vida dela, Senhor. E queremos entregar, Senhor, tudo aquilo que for falado aqui, que seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa cada vida que aqui está, conectada aqui, uma com as outras aqui, que o Senhor possa abençoar cada vida. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece o coração que está alegre, o coração que está angustiado, que está necessitado, mas que a Tua palavra seja um bálsamo para cada uma de nós e que possamos sair dessa reunião diferente da forma como acessamos agora, Pai, mas que saiamos com o nosso coração cheio da Tua palavra, cheio de esperança, Senhor, e dá uma noite gostosa, uma noite abençoada para cada uma de nós, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. A palavra é sua, Edileia. Um prazer, uma alegria estar com vocês. Uma honra, falei para a Silvia, o convite, sabe? E eu gostaria de compartilhar com vocês o que a gente está vivendo nesse momento, né? Nós todos estamos vivendo coisas muito semelhantes, muito parecidas. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Qualquer pessoa que a gente conversa, é esse assunto. Queira ou não, a gente cai nesse assunto. Então, por quê? Porque o nosso coração está cheio de toda essa situação que a gente está vivendo, né? Certeza, diante de tudo que nós temos enfrentado e vivido, provavelmente, pelo menos 3 sentimentos têm atingido o nosso coração. Um deles é incerteza, a gente não sabe até quando vai a quarentena, se a gente vai ser contaminado ou não, se alguém da nossa família, se vai perder emprego. Então, a incerteza é um sentimento que invade o nosso coração. Outro sentimento, medo. É claro que a gente tem medo. A gente tem medo de ser contaminada, a gente tem medo de perder alguém, a gente tem medo de perder o sustento, a gente tem medo. Medo porque é uma situação inconstante, uma situação que a gente não tem controle. E outro sentimento que provavelmente invade o nosso coração nesse momento é o sentimento de frustração. Quantos planos que a gente teve de mudar? Quando a gente começou janeiro aí de 2020, todo mundo tinha planos na agenda, todo mundo tinha coisas, todo mundo tinha sonhos, né? Casamentos, nascimento de filho, viagens, eventos, trabalho, ou nosso, ou de gente que nós convivemos e que tinha colocado assim o coração. Nossa, esse vai ser o momento, o ano. E, de repente, acabou tudo. Então, pelo menos, eu não sei como você está aí na sua casa nesse momento. Se o seu coração tem sido tomado pela incerteza, se o seu coração que está dominando ele é o medo, se o seu coração que está dominando é a frustração, uma tristeza, uma chateação muito grande de ver as coisas dando para trás. E aí a pergunta é, como lidar com isso? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com esses sentimentos do meu coração? Como que eu vou trabalhar com esses sentimentos do meu coração, né? E eu gostaria de dar 4 dicas para a gente trabalhar isso. Primeira dica é a gente olhar para o nosso momento não como se nós fôssemos as vítimas do universo. Tá difícil? Claro que tá. Tá pesado? Tá complicado? Tem incerteza? Tem medo? Tem frustração? Sim, mas isso não significa que nós somos as vítimas do universo. Nós precisamos olhar para trás e entender que já teve pessoas que passaram Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram. Milhões. A gente direto tem guerras civis ao longo da história. A gente tem os problemas dos refugiados ao longo da história. A gente teve lá em 2004 o tsunami, que em menos de uma semana morreram mais de 200 mil pessoas. Então, tragédias
tragédias acompanhem a história. Essa tragédia que nós estamos vivendo agora não nos faz as vítimas do universo. Nós precisamos enfrentar isso com uma postura diferente. Nós precisamos olhar e não nos tornar vítimas, porque se a gente se tornar vítima, o que a vítima faz? É um coitadinho, não é? Aí a gente, coitado de mim, coitado do meu marido, coitado do meu filho, coitado de todo mundo, e a gente vai só lamentar. Então, a primeira postura que a gente precisa ter, não nos tornarmos vítimas. Segunda postura, controlar a ansiedade. Não tem ninguém ansiosa aí, tem? Controlar a ansiedade. Mas a pergunta é, como que eu vou controlar a minha ansiedade? Como que eu posso fazer isso? E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em Filipenses, capítulo 4, os versículos 6 e 7 dizem assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Que palavra difícil para a gente. Então, eu não posso ficar ansiosa porque não sei se eu vou ter o dinheiro do aluguel, eu não posso ficar ansiosa se meu filho está doente, eu não posso ficar ansiosa se eu vou ser contaminado ou não. A Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós damos conta de cumprir isso daqui? No geral, a gente não consegue, né? A gente fica sofrendo, a gente fica lutando, não andei ansiosa. Mas como que eu posso não andar ansiosa de coisa alguma? Eu só vou conseguir fazer isso quando eu obedeço o que o texto fala. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. Então, quando eu oro, quando eu suplico, a súplica é algo mais profundo do que o simples orar. Quando eu oro, quando eu suplico, quando eu derramo diante de Deus a minha preocupação, os meus temores, a minha frustração, a minha incerteza, tudo aquilo que está gerando essa ansiedade dentro de mim, é uma forma de eu me livrar dessa ansiedade. Mas eu gosto que o texto fala que eu tenho que derramar tudo isso diante de Deus com ação de graça. Nós não podemos esquecer que tem coisas boas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos o alimento, nós temos o sustento, nós temos vida, nós temos socorro médico, nós temos esperança, nós temos a palavra de Deus, que nós temos total liberdade de ler, de estudar. Tem coisas boas acontecendo nesse momento. Às vezes a gente só foca, os nossos olhos só estão para aquilo que é ruim, para aquilo que é triste, para aquilo que é trágico. E nós precisamos olhar o que a palavra de Deus nos ensina. Eu tenho que derramar as minhas preocupações, as minhas dores. Claro, eu sou de carne e osso, eu tenho ansiedades, eu tenho dores, eu tenho preocupações, eu tenho aflições, mas isso deve ser colocado, derramado diante do Senhor, em súplica, em ações de graças. E o que vai acontecer quando eu faço isso? Quando eu chego e falo, Senhor, eu estou muito preocupada, vamos dar um exemplo aqui, estou muito preocupada com o filho, o trabalho de um filho. De repente, o filho vai perder o trabalho, tá? No caso de perder um trabalho que ele precisa daquilo. E aquilo vai gerando ansiedade, o trabalho do meu filho, o trabalho do meu filho, o trabalho do meu filho. O que eu preciso fazer para não perder a paz e para não ser consumida por essa ansiedade é chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu te suplico, eu coloco em oração e eu sei que o Senhor pode socorrer meu filho. Eu te agradeço com ações de graças. Eu te agradeço porque eu tenho um filho. Eu te agradeço porque ele está vivo. Eu te agradeço porque ele pode, de várias maneiras, entrar por outro caminho, outra porta que o Senhor pode abrir. Então, nós temos muito que agradecer. E quando a gente faz isso, ora e agradece, o texto fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que a gente mais necessita nesse momento? Paz,
sossego, conseguir dormir, conseguir ter alegria, conseguir concentrar naquilo que eu estou fazendo. E para eu ter essa paz, eu preciso aprender esse caminho da cruz, aonde eu derramo as minhas preocupações, as minhas angústias, meus medos, as minhas frustrações. Então esse é o lugar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe aquela coisa de até você olhar e falar, gente, puxa vida, não sei por que eu estou tão tranquilo. Está todo mundo descabelando e eu estou aqui numa paz, numa paz. Isso vem de Deus. Nós não somos capazes de encontrar essa paz. Nem na nossa habilidade, nem na nossa força, nem quem tem emprego garantido, nem quem tem uma boa aposentadoria ou um bom salário. Essa paz a gente não encontra com dinheiro e com bens. Essa paz vem do Senhor, quando nós derramamos as nossas dores e as nossas preocupações diante dele. Então, primeira coisa, não somos vítimas do universo. Segunda coisa, controlar a ansiedade através da busca da oração do caminho da cruz. Terceira dica, nós precisamos procurar conforto. Lá no livro na carta de 2 Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, se alguém estiver anotando, versículos 3 e 4, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Como nós estamos precisando de consolo nessa hora. Eu não sei como é na sua casa, mas de repente você é aquele braço forte, sabe? Você é aquela que anima o filho, anima o marido, anima a mãe, anima o tio, de repente você é aquela pessoa. E às vezes você fala, puxa vida, eu preciso de consolo também. Quem vai me consolar? Quem vai me dar uma palavra de ânimo? Quem vai derramar sobre o meu coração o bálsamo que eu estou precisando? E a palavra de Deus nos deixa bem claro aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele, pela misericórdia de Deus, ele nos consola. E por que o Senhor nos consola? Versículo 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, a grande vantagem de nós sermos consolados por Deus não é só que o nosso coração vai encontrar aquilo que ele anseia, mas é uma consolação que transborda, que derrama. E aí a gente vai ter condições de consolar outros com quem a gente está convivendo. Eu não sei se você tem noção da força e da capacidade que uma mulher tem de temperar um ambiente. Deus deu isso para a gente. E ao mesmo tempo que isso é sem fim, é uma responsabilidade tanto. Porque se a gente está destemperada dentro de casa, a gente é capaz de deixar todo mundo louco. A gente destempera o marido, destempera o filho, vira aquele climão dentro da casa. Então, nós temos esse poder de influenciar o clima dentro da nossa casa. Agora, se a gente tem uma palavra de consolo, se a gente tem uma palavra de paz, se a gente tem uma palavra de conforto para oferecer para essa família, quando um chegar desesperado, calma, nós temos um Deus que está no controle. Calma, dias melhores virão. Calma, nós temos promessas na palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, vamos clamar, vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Deus da nossa vida, no Deus que nos ama. Então, nós temos um Deus que tem consolo e tem conforto para nos oferecer. Irmãs, nós precisamos nos apropriar desse consolo e desse conforto. Essa consolação nós vamos encontrar quando nós temos contato com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos consola. E a pergunta que fica é: você tem lido a palavra de Deus em proporções maiores?
Você tem aproveitado o seu tempo livre para ler a palavra de Deus? Você tem visto mais os jornais e as péssimas notícias do que a notícia de consolo, de salvação que o Senhor tem para o nosso coração? Você tem dado mais ouvidos para que as pessoas falam, os colegas de trabalho, os parentes falam, o grupo do WhatsApp fala? Você tem dado mais ouvidos para isso do que para a palavra de Deus? Nós precisamos separar um tempo específico para ler, para ouvir, para estudar a palavra de Deus, para ter do Senhor esse consolo, para ter do Senhor esse cuidado, esse conforto que Ele tem para derramar sobre as nossas almas. Então, nós precisamos ser abençoados para abençoar a nossa casa. E aí fica outra perguntinha. Você, mulher, tem sido bênção na sua casa ou você tem deixado o clima mais quente ainda? Você tem tido uma palavra de conforto ou você tem deixado todo mundo mais desesperado? Então, nós precisamos fazer essas perguntas para a nossa alma, para nós mesmos. Nós precisamos olhar no espelho e falar: puxa, será que eu fui dura com aquele filho, com aquela filha? Será que eu fui mal educada, impaciente, intolerante com meu marido? Será que com meu neto, com meu sobrinho? Será que com alguém da minha família eu fui indelicada? São perguntas que a gente tem que fazer. E se a gente perceber, não, eu errei. Sabe por quê? O Espírito Santo fala no nosso ouvido, a gente escuta: você não devia ter falado aquilo para aquela pessoa naquele tom, daquele jeito. E aí, como que a gente conserta? Perdão. É o caminho do perdão. É você ligar e falar: desculpa, eu errei, eu não devia ter falado daquele jeito com você. Isso vai trazer a paz que nós estamos precisando. E isso apaga aquilo que o diabo está soprando para virar aquela fogueira, né? Para queimar uma floresta inteira. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. O que a gente tem falado dentro da nossa casa? Para as pessoas com quem a gente convive. Qual é o nosso grau de paciência e tolerância com essas pessoas? A mamãe vive gritando dentro de casa? A mamãe vive brava e nervosa dentro de casa porque tem tanta roupa para lavar, tanta louça para lavar, e ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Nessa casa só eu sou uma escrava nessa casa. Sabe esses discursos de mãe? Sabe essas coisas assim que a gente sabe tão bem? Então nós precisamos ter esse ambiente procurando o conforto que vem de Deus. E aí a gente tem conforto para derramar. E quarto e última dica. Entendermos que esse momento não é o que nós estamos vivendo, não é o fim. Ah, mas e se o mundo acabar? Bom, nós não estamos aguardando isso? Nós estamos ou não estamos aguardando isso? Um dia isso vai acontecer. Não estou falando que vai ser agora, mas e se for? E daí? Muda para nós como cristãos. Então, não é o fim. Nós temos uma alma que é eterna. Nós temos um tesouro no céu. Nós temos o bem precioso que é a salvação. Então, nós não precisamos viver atemorizados. Eu sei que tem um tanto de crente aí desesperado, falando: meu Deus, e se for o fim? Glória a Deus se for o fim. Glória a Deus. Porque nós temos que estar preparados para esse momento. Então, e nós precisamos nos lembrar. E aí eu vou para o texto que a Andresa leu. A Andresa pegou meu texto. Estou brincando. Fiquei muito feliz de ver Deus confirmando as coisas enquanto a gente está estudando, né? Está em sintonia com Ele. O texto que a Andresa leu agora, de 2 Coríntios capítulo 4, eu gostaria de ler primeiro os versículos 7 e 9 que ela leu. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Nós somos frágeis. E vocês sabem que vaso de barro, em primeiro lugar, é tão barato, né? Vaso de barro não é aquela coisa, mas se põe um tesouro dentro daquele vaso, ele se transforma por completo. Nós temos esse tesouro. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse tesouro
dentro de nós. Que bênção! Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Claro que tem tribulação. Exatamente como a Andresa falou agorinha. Tem tribulação lá no trabalho, tem tribulação no noticiário, tem tribulação às vezes dentro da nossa casa. Não estou falando de tribulação assim, enfermidade, estou falando de tribulação de relacionamento. Não é assim? De vez em quando o clima não fica quente aí? De vez em quando não tem alguém nervosinho, não tem alguém se alterando? E isso gera o quê? Tribulação. Somos atribulados? Sim, porém não angustiados. Senhor, não vou deixar isso se tornar uma angústia dentro do meu coração. Não vou deixar isso crescer dentro de mim. Perplexos, porém não desanimados. A gente fica assustado com o que está acontecendo. Quem não fica perplexo de olhar e falar: que dia que eu pensei que tudo fosse ficar fechado? Que dia que eu pensei que nós não pudéssemos nos encontrar na igreja? Que dia que eu pensei que eu ia ver shopping fechado? Que dia que eu pensei que eu ia ver todo mundo dentro de casa? Todo mundo andando com máscara? Que dia? Nós ficamos perplexos com aquilo que nós estamos vendo, mas não desanimados. Não desanimados, porque nós temos esse tesouro dentro de nós. Esse tesouro que nos move, esse tesouro que nos leva adiante, esse tesouro que nos fortalece, que nos faz acordar de manhã e falar: vale a pena sim continuar lutando, vivendo, trabalhando. Perseguidos, porém não desamparados. Nós podemos ser perseguidos pelo que for, inclusive pelo coronavírus, mas não desamparados. Não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Tem dia que a gente fica meio morocochô mesmo, é ou não é? Tem dia que a gente acorda, parece que a coisa não tá lá assim, né? Ou notícia, alguma coisa que aconteceu com alguém, e a gente fica meio desanimado. Mas o que a palavra de Deus nos mostra, que quando a gente tem esse tesouro dentro de nós, nós vamos ficar abatidos? Sim, podemos, não destruídos. Não destruídos. Aí, no versículo 16 desse mesmo capítulo 4, diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós não vamos ficar desanimadas. Nós vamos nos renovar no Senhor de dia em dia, por causa desse tesouro que habita dentro de nós. E o capítulo 5 desse mesmo livro, 2 Coríntios, no versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não andamos pelo que vemos. Não é o que nós vemos, não são os noticiários, não são as previsões, não é isso que nos conduz. Nós andamos pela fé. Nós andamos pela fé em Cristo Jesus, que Ele não vai nos abandonar, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai suprir as nossas necessidades, que o mesmo Jesus que multiplicou pão e peixe, multiplica o que tem na nossa geladeira, multiplica o que tem na nossa despensa, Ele multiplica o nosso salário, e Ele também multiplica a nossa alegria, multiplica a nossa esperança, multiplica a nossa fé. Nós andamos confiando nesse Jesus, nesse Deus, nesse tesouro dentro de nós. E o capítulo 12, versículo 9 diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos a graça do Senhor. E a graça dele é suficiente na hora da nossa fraqueza. Quem de nós não passou por dias de fraqueza? Quem de nós não tem um momento que você fala: puxa, isso aí parece que está muito pesado para mim? Ou uma notícia de uma enfermidade, de alguém que morreu, de alguém que está com vírus, de alguém que perdeu o trabalho, de alguém que está passando necessidade. Essas coisas nos abatem, essas coisas fazem com que a gente se sinta fracos muitas vezes. Mas aí é a hora da gente buscar o caminho da cruz e saber que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, eu reconheço, eu não estou no controle de nada.
Eu não posso nada, eu não sou capaz de nada, eu não dou conta de controlar o que a Bíblia fala. Você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. A gente pensa que pode, que a gente pinta, né? Mas ele nasce de novo daquela mesma cor. Então nós não podemos, nós não temos poder. Nós precisamos saber que vem do Senhor. E aí a gente precisa pedir ao Senhor, eu quero graça para viver esses dias. Eu quero graça porque eu sei que na tua graça o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me carregar, o Senhor vai me suprir. Graça do Senhor sobre as nossas vidas para viver esses dias difíceis. E aí, para concluir a pergunta, e daí? Como é que a gente fica com essa história, né? Então, os 4 tópicos. Não posso me tornar uma vítima da situação, não posso viver em ansiedade, eu tenho que procurar conforto e preciso entender que isso não é o fim. Ainda que fale, o mundo acabou, para nós não é o fim. Nós temos uma alma que é eterna. E daí? Nós precisamos, eu quero encerrar com um texto de Efésios capítulo 5. Efésios 5, o versículo 8, que diz o seguinte: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós precisamos andar como filhos da luz. Essa tem que ser a nossa postura. Filhos da luz. Esse tem que ser o nosso jeito de continuar caminhando, como filhas da luz. Filhas da luz. Nós não podemos nos esquecer disso. Andar no nosso cotidiano, na nossa casa, brilhando a luz de Jesus. Andar como filhos da luz é lidar com isso sem aquele vitimismo. Coitada de mim, coitada de mim. Isso é vitimismo. Andar como filha da luz sem aquela ansiedade que toma conta, que você não consegue nem conversar de outros assuntos, você não consegue orar, você não consegue dormir, você não consegue relaxar, você não consegue ler um livro, porque a ansiedade tomou conta de você. Andar como filhas da luz, que procuram conforto no Pai, que sabe o caminho da cruz, que sabe onde derramar as suas necessidades. Andar como filhas da luz, que espera sim o fim, mas que esse fim vai ser só o começo de uma eternidade. Que vive essas dificuldades de hoje sem um olhar, um jeito de ver como se isso fosse a tragédia das tragédias. É difícil, é complicado, mas a Bíblia diz que o Senhor estaria conosco quando nós passássemos por aflições, por tribulações. E ele chama a palavra, tende bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos nos animar no Senhor para andar como filhas da luz. Eu não sei, minha querida, como é que tem sido aí o seu dia a dia. Eu não sei como é que está o clima dentro da sua casa, no sentido, as que são casadas, você e seu marido. Como é que está o clima? Isso é uma pergunta íntima, particular, mas que a gente precisa responder. Como é que está o clima entre você e seu marido? Seu marido tem prazer de estar com você? Ou ele fica ouvindo, nossa, mas você não ajuda em nada, né? Nossa, mas você, estou cansada de você, né? Ou então, ai, meu Deus, não vejo a hora de acabar, de você voltar para o trabalho, porque essa casa, você aqui dentro de casa, você já parou para pensar nisso? Você ouviu? Você aqui dentro de casa, a casa é dele também. Ou, de repente, as mães com filhos, né? Filhos pequenos, e aí a gente começa, meu Deus, que dia que essa escola volta, eu não suporto. Os filhos são seus, você tem que suportar. Você tem que suportar. Não é a professora que tem que dar conta deles. Não é a escola, não é o governo, não é o Estado, é você. Você já parou para pensar nisso? Então, e para uma criança ouvir que a mamãe não suporto mais, não vejo a hora, não aguento mais. Isso tudo, queridas, entra no coração dos filhos. Às vezes vai ter mãe que vai precisar, a hora que terminar isso aqui, conversar com seus filhos e pedir perdão, ainda que eles sejam bem pequenos. Filhos, perdoam, porque a mamãe estava muito
imprudente nas palavras dela. E ela falou coisas que não deveria. É um prazer ter você. É um prazer ter você vivo aqui comigo. É um prazer cuidar de você. É um prazer te alimentar. É um prazer trocar suas fraldas. Quantas mães gostaria de ter os filhos no colo, correndo dentro de casa, fazendo bagunça e de repente não tem? É um prazer ter você, meu filho adolescente, que deixa tudo jogado. Eu tenho um filho aqui que o quarto dele, meu Deus, todo dia eu tenho que ir lá catar um tanto de coisa que ele deixa no quarto. Sabe as coisas mais nada a ver? E faz brigadeiro e leva a panela para o quarto e fica lá. Isso tudo. Mas isso significa que meu filho está vivo. Já pensou se toda vez eu ficar brigando por conta disso? Então, nós precisamos entender que isso faz parte. Nós temos que relevar algumas coisas. Se a gente for levar tudo a ferro e fogo nesse momento, a nossa casa, a nossa família vai virar um tormento. E o que depender de vós, Paulo diz, tende paz com todos os homens. De repente, a confusão dentro da nossa casa, a raiz dela tem sido sempre a mamãe que quer tudo limpo, a esposa que quer tudo organizado, porque você deixou de novo a toalha aqui, ou de novo essa televisão ligada nessa altura. Gente, vai ter disso tudo, televisão alta, vai ter gente com preguiça, vai ter isso tudo. Eu não sei se é só na minha casa que tem isso, né? De repente é só na minha casa que tem isso, né? Mas o normal é que isso tudo acontece onde tem gente. Onde tem gente, tem movimento, tem coisa quebrando, tem sujeira, tem louça para lavar, tem roupa para lavar, para passar. Que nós possamos enfrentar isso sendo filhas da luz, brilhando, derramando sobre as pessoas que estão ao nosso lado. Consolo, alegria e vontade de viver. Que depois que passar essa quarentena, os nossos filhos, os nossos cônjuges, olha para trás e fala, foi um tempo muito especial que a gente passou junto. Foi muito gostoso estar do seu lado. Foi muito bom. Eu sinto saudade, apesar dos momentos de dores, eu sinto saudade da sua companhia, eu sinto saudade daquele convívio dentro de casa. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida de cada mulher que está aqui, de cada casa. O Senhor sabe o que tem acontecido dentro de cada casa. O Senhor sabe as mulheres que estão tristes, que estão preocupadas, que estão aflitas, que estão com medo, que estão desanimadas, talvez ansiosas. E nós queremos derramar tudo isso diante do Senhor agora. A nossa preocupação com o trabalho, com sustento, com saúde, com os relacionamentos. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor e pedir, aquieta o nosso coração, aumenta a nossa fé, conforta o nosso coração para que a gente tenha conforto para derramar sobre a vida daqueles com quem nós convivemos. Por favor, Senhor, nos dê uma palavra abençoadora, nos dê mais paciência, nos dê mais tolerância. Coloca cânticos de louvor, gratidão dentro da nossa boca, para que nós enchemos a nossa casa de coisas alegres, de louvor. Tira da nossa boca a murmuração, a insatisfação. Em nome de Jesus, nós pedimos que Ele esteja nos abençoando e que nós possamos brilhar a luz do Senhor, desse tesouro que está guardado dentro de nós, por onde nós andarmos, a começar da nossa casa. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém.